Mensagem da Cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Larson e com Dave Smith, o Dr. Don Paul Gray e o nosso convidado especial, Dan Burt. Bom ter você conosco, Dan, lá de Nova York. Ele provavelmente distribuiu centenas de milhares de Bíblias, umas 200 mil, envolvido na distribuição de centenas de milhares. Na América Central, América do Sul, Filipinas, África e por aí vai. É muito bom ter você conosco hoje, apreciamos a obra que o Senhor te ajuda a fazer. Também você está ministrando para milhares de pastores sobre a mensagem da cruz, não é mesmo? Certo, o Senhor abriu as portas para eu e a Duane ensinar na América Central, do Sul, África e Filipinas. E algumas dessas vilas ou essas tribos nunca ouviram o Evangelho. Isso, há pouco tempo atrás fomos para um lugar chamado Índios dos Mosquitos, lá em Nicarágua, e ali nunca tinham escutado o Evangelho. E você já foi lá algumas vezes, não é? 2 vezes, porque é uma viagem que exige muito de nós fisicamente. Como a maioria de vocês já sabe, estamos ensinando sobre o Espírito Santo. E começando hoje, quero declarar o seguinte: nós ensinamos, pregamos e cremos que toda pessoa batizada com o Espírito Santo fala em outras línguas na medida que o Espírito Santo a capacita. Se a pessoa ainda não fala em línguas, pode ser muito abençoada por Deus, mas ainda não foi batizada pelo Espírito Santo. E hoje vou te provar isso da palavra de Deus no capítulo 10 de Atos. Quero começar no capítulo 44, Lauren, por favor, e vamos parando quando encontrarmos algo interessante para comentar. Ainda Pedro falava estas coisas em relação a crer nele, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Mesmo sem muitos detalhes aqui, foi nesse momento que Cornélio e sua casa aceitaram a Cristo e foram salvos. E os fiéis que acreditaram em Cristo, que eram da circuncisão, judeus, admiraram-se com o que o Senhor tinha feito, que não podia ser negado. Que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Cornélio e sua casa foram salvos e momentos depois batizados com o Espírito Santo. Foi um culto daqueles. Aqui estava Pedro falando dessas pessoas que estavam na casa de Cornélio. Talvez 25 ou 30 pessoas estavam ali. É possível até que tivessem mais. E ele falou, porque nos gentios também foi derramado o dom do Espírito Santo. E como é que sabiam daquilo? Como eles sabiam que o Espírito Santo tinha vindo sobre essas pessoas? O versículo seguinte nos mostra como souberam. Pois os ouviam falando em línguas. Olha aí, está muito claro, não é? Essa é a evidência inicial que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Quase que sempre, sem exceção, acompanha o batismo com o Espírito Santo. E engrandecendo a Deus. Quer dizer que momentaneamente alguns paravam de falar em línguas e em sua língua original começavam a engrandecer o nome de Deus. Eu não sei como alguém pode ler essas passagens aqui. Você mesmo foi para um seminário batista por alguns anos, Dr. Gray. Como é que eles desconsideram essas passagens? Pois Pedro diz que ouviu eles falando em línguas. Eu me lembro de uma explicação da parte deles. Eles diziam que falar em línguas foi algo que ocorreu no passado, no dia de Pentecostes para os judeus e nesse dia aqui para os gentios. Foi uma manifestação com o povo gentio
veio do Espírito Santo que deu línguas às nações gentias. Eles concordavam com isso, mas eles creem na cessação. Então não creem que continuou. Bem, eu sei que não acreditam, mas se quiserem seguir a palavra de Deus, e é o que queremos, a palavra de Deus. Eu não seleciono partes do que a Bíblia ensina, eu quero saber o que ela ensina por completo. E depois entender para que o Senhor me ajude a passar para as pessoas exatamente como está escrito na palavra. Então, ele disse: muitos vieram com Pedro, porque nos gentios também foi derramado o dom do Espírito Santo, pois escutaram eles falando em línguas. Era assim que sabiam que eles foram batizados com o Espírito Santo, porque começaram a falar em outras línguas. E isso foi um evento totalmente novo. Antes de olharmos para o batismo com o Espírito Santo, lembre-se que os judeus não sabiam que os gentios podiam ser salvos. Agora temos uma surpresa dupla. Se eles estavam orando em línguas, era evidência que, em primeiro lugar, esses gentios tinham nascido de novo, como diz nos comentários, pois nunca um cristão tinha sido batizado com o Espírito Santo sem que antes fosse batizado em Cristo. E uma certa doutrina que estudei, e não necessariamente com o mesmo grupo que o Dr. Gray estudou, existe um ensino bem conhecido que diz que o batismo com o Espírito Santo é a experiência da salvação e que os dons do Espírito eram somente, e isso é a doutrina da cessação, que era somente para um período de tempo até que o cânon bíblico fosse estabelecido. Então eles acreditam que a pessoa é salva, esse é o batismo com o Espírito Santo, e naquela época muitas pessoas eram cheias e os dons do Espírito caíam e acompanhavam às vezes com pessoas diferentes, mas isso não acontece hoje em dia. Então eles não separam o batismo do Espírito Santo da experiência de ser salvo. Eles dizem que é tudo a mesma coisa. Eu não sabia disso. Em outras palavras, eles dizem que alguns são batizados com o Espírito Santo quando são salvos e outros não? Não. Eles dizem que a experiência de salvação inicial deve ser chamada de batismo com o Espírito Santo. E eles citam 1 Coríntios 12, 13, pois por um Espírito todos somos batizados em um corpo. E vão até Mateus 3:11 e dizem que, ao invés de batizado com o Espírito, devia ter sido batizado no Espírito, ou pelo Espírito, pelo Espírito, quando falamos de Jesus batizando com o Espírito Santo, vindo de João Batista. Então, esse ensino é bem forte. Estudei isso ano passado, inclusive hoje em dia. Então, os dons que aconteciam depois da pessoa ser salva, na terminologia deles batizado pelo Espírito, era um exemplo de dons que estavam operando e diziam que a pessoa podia ser salva e ser cheia várias vezes, mas os enchimentos que traziam os dons do Espírito e línguas não estão em operação mais hoje em dia. Foi isso que convenceu os críticos na igreja lá em Jerusalém. Eles estavam desconfiados, né? Pedro indo com esses 6 homens, acho que eram 6, né? Que foram com ele, e a forma como o Senhor batizou esse povo com o Espírito Santo teve que ser daquela maneira ou eles não teriam aceitado. Iam falar para Pedro: você está perdendo seu tempo, e por aí vai, certo? Nós já falamos disso semana passada, na nossa última série de programas, que não existe evidência física inicial de que a pessoa nasce de novo, quando a pessoa é salva. E não falamos disso. Estou falando assim, nós não falamos que isso é o batismo com o Espírito Santo. Nos referimos ao batismo com o Espírito Santo como uma obra secundária e subsequente. Não é para a salvação, não produz regeneração. É uma obra do Espírito que equipa o crente para servir. Ele recebe poder. E nisso recebemos os dons descritos em 1 Coríntios 12 e a ação da pessoa, como vemos no livro de Atos, Atos capítulo 2 e assim por diante, onde homens são muito ungidos pelo Espírito Santo para cumprir um papel, até com sinais e maravilhas seguindo eles. Acreditamos que isso é um resultado da obra subsequente do batismo com o Espírito Santo, e esse batismo sempre é acompanhado
de outras línguas. Então, quando esses homens na casa de Cornélio começam a falar em outras línguas, é a primeira evidência que Deus está salvando os gentios, e, em segundo lugar, que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é a falar em línguas. Se o Senhor não tivesse batizado esse povo com o Espírito Santo, como mencionei há um instante atrás, eu duvido que os anciãos da igreja de Jerusalém teriam aceitado o que Pedro estava falando para eles. Mas o fato de que foram batizados com o Espírito Santo e que sabiam disso, pois eles falaram em outras línguas, e vamos descobrir no capítulo 11, que vamos entrar nele aqui, que eles tiveram que admitir que foi o Senhor que fez isso. E honestamente, irmão Swagger, quando escutaram isso, não argumentaram. Era algo certo em relação ao que eles se preocupavam, e Pedro chegou a dizer que o Espírito caiu sobre eles, assim como em nós no princípio. E existe um ponto teológico aí, que mostra que a obra do Espírito começou mais uma vez no dia de Pentecostes, e o que ele fez no dia de Pentecostes para a comunidade judaica e para crentes na época, também fez no dia que estamos estudando na casa de Cornélio. A indicação na primeira parte aqui do versículo 46 é que todos que são batizados com o Espírito Santo falam em línguas. E eles não disseram para Pedro: como assim, ué? Explica esse negócio que aconteceu. Eles sabiam o que tinha acontecido quando ele falou que falavam em línguas? Imediatamente queria dizer que eles acreditavam que estavam salvos, tinham nascido de novo e eram aceitos pelo Senhor. Pois, como nós falamos no último, ou no programa passado, você tem que nascer de novo antes de ser batizado com o Espírito Santo. Não existe esse negócio de ser batizado com o Espírito Santo sem nascer de novo primeiro, Sabe que há 100 anos atrás, bem, vamos ter que esperar até... Isso acaba comigo. Verdade. Mas olha, voltamos já já.